A estação onde o tempo parou. Uma história para acalmar a mente e dormir profundamente. Existe um lugar que não aparece em nenhum mapa. Uma pequena estação de trem escondida entre montanhas cobertas por uma névoa tranquila. Poucas pessoas sabem que ela existe. E aquelas que chegam até lá quase nunca conseguem explicar exatamente como encontraram o caminho. Talvez porque ninguém procure aquela estação. É a estação que encontra quem precisa dela. E naquela noite, ela encontrou Daniel. Daniel estava cansado. Não era apenas o cansaço de quem havia trabalhado durante muitas horas. Era um cansaço diferente, daqueles que ficam escondidos dentro da mente. Ele deitava todas as noites tentando descansar, mas seus pensamentos continuavam acordados. Pensava no passado, pensava no amanhã, pensava nas coisas que poderia ter feito diferente. E até nas coisas que talvez nunca acontecessem. Naquela noite, ele decidiu caminhar. Não tinha destino. Apenas colocou um casaco e saiu. As ruas estavam silenciosas. As janelas das casas estavam apagadas. E uma brisa leve movimentava as folhas das árvores. Daniel caminhou por muito tempo, até perceber algo estranho. No final de uma rua que ele conhecia havia uma pequena estrada. Ele tinha certeza de que aquela estrada não existia antes. Mesmo assim, alguma coisa dentro dele dizia que deveria continuar. Então ele caminhou. Pouco a pouco os sons da cidade desapareceram. Não havia carros. Não havia vozes. Apenas o som tranquilo de seus próprios passos. Depois de algum tempo, Daniel avistou uma luz. Era pequena, amarelada, quase escondida pela névoa. Quando se aproximou, percebeu que havia chegado a uma antiga estação de trem. Sobre a entrada existia uma placa, mas as letras estavam apagadas pelo tempo. Daniel entrou. Atrás de um pequeno balcão estava um senhor de cabelos brancos. Ele parecia estar esperando. Boa noite, Daniel. Daniel parou imediatamente. Como sabe meu nome? O homem sorriu. Aqui nós sempre sabemos quem está chegando. Daniel olhou ao redor. Não havia mais ninguém. Onde estou? O velho apontou para um banco de madeira. Em um lugar onde você não precisa ter pressa. Daniel sentou. Quando passa o próximo trem? O homem olhou para um relógio antigo pendurado na parede. Os ponteiros não se moviam. Quando você estiver pronto. Daniel não entendeu, mas estava cansado demais para fazer perguntas. Alguns minutos depois, um trem apareceu silenciosamente no meio da névoa. Não houve barulho de rodas. Não houve apito. Ele simplesmente chegou. As portas se abriram. O velho entregou a Daniel um pequeno bilhete. Não havia destino escrito. Apenas uma palavra: descansar. Daniel entrou. O interior do trem era diferente de qualquer outro que já havia visto. As poltronas eram confortáveis. As luzes eram suaves. E pelas janelas era possível ver um céu completamente estrelado. Daniel escolheu um lugar próximo à janela. As portas se fecharam. E o trem começou a se mover lentamente. Ele não sabia para onde estava indo.
mas pela primeira vez em muito tempo, não sentiu necessidade de saber. Do lado de fora, as montanhas passavam devagar. Depois vieram campos enormes, rios tranquilos, pequenas casas iluminadas ao longe. Daniel encostou a cabeça. Então ouviu uma voz. Bonito, não é? Sentada do outro lado estava uma senhora que ele não havia percebido antes. Ela segurava uma pequena mala azul. Muito. Daniel respondeu. Para onde esse trem vai? A senhora sorriu. Depende de cada passageiro. Não existe um destino? Existe. Mas algumas viagens não servem para levar você a um lugar. Servem para ajudar você a deixar algumas coisas para trás. Daniel ficou em silêncio. A senhora apontou para a pequena mesa diante dele. Agora havia ali uma caixa de madeira. Daniel tinha certeza de que ela não estava ali antes. O que é isso? Abra. Dentro da caixa havia pequenos pedaços de papel e um lápis. Para que serve? Escreva alguma coisa que sua mente está carregando. Daniel pensou. Então escreveu. O medo de não conseguir. Dobrou o papel. A senhora apontou para a janela. Agora solte. Daniel abriu uma pequena abertura e deixou o papel escapar. No instante em que desapareceu na noite, ele sentiu algo diferente, como se um pequeno peso tivesse deixado seus ombros. Então escreveu outro. As coisas que eu gostaria de ter feito diferente. Soltou novamente. Depois outro. A preocupação com o amanhã. E outro. A necessidade de controlar tudo. A cada papel que desaparecia, Daniel sentia seu corpo mais leve, até perceber que a caixa estava vazia. E agora? Perguntou. Mas a senhora não estava mais ali. Apenas sua pequena mala azul permanecia sobre o banco. Daniel olhou pela janela. O trem estava atravessando uma floresta. Milhares de pequenas luzes brilhavam entre as árvores. Pareciam estrelas que haviam descido do céu. Então o trem começou a diminuir a velocidade. Uma voz tranquila anunciou. Tudo estava exatamente como se lembrava. A mesa, as cadeiras, o relógio na parede. Até o cheiro parecia o mesmo. Então viu um menino sentado no chão. Era ele mesmo, com aproximadamente 10 anos. O menino olhou para Daniel. Você demorou. Daniel se aproximou. Estava me esperando? Sim. Por quê? O menino pensou por alguns segundos. Por que você esqueceu uma coisa aqui? O quê? O menino apontou para uma pequena caixa. Daniel abriu. Dentro havia desenhos antigos. Sonhos, planos, coisas que ele desejava fazer quando crescesse. Daniel sorriu. Ele havia esquecido quase tudo. Você conseguiu? Perguntou o menino. Daniel ficou em silêncio. Algumas coisas. E as outras? A vida ficou complicada. O menino sorriu. A vida sempre foi complicada. A gente só não percebia. Daniel sentou ao lado dele. Por alguns minutos. Nenhum dos dois disse nada. Até que o menino entregou um dos desenhos.
Era apenas uma estrada indo em direção ao horizonte. Embaixo havia uma frase escrita com letras tortas. Eu quero conhecer o mundo. Daniel guardou o desenho no bolso. Quando levantou os olhos, a casa havia desaparecido. Ele estava novamente dentro do trem. As portas se fecharam. E a viagem continuou. Daniel olhou para o bilhete. A palavra havia mudado. Agora estava escrito: lembrar. Ele fechou os olhos. E pela primeira vez em anos, lembrou de quem era antes de começar a se preocupar tanto com quem deveria ser. O trem continuou atravessando a noite, até parar novamente. A segunda estação tinha outra placa. Amanhã. Daniel hesitou, mas desceu. A plataforma estava completamente vazia. No final havia uma porta. Ele abriu. Do outro lado encontrou uma estrada dividida em centenas de caminhos. Cada caminho mostrava uma possibilidade. Em um deles Daniel era bem-sucedido. Em outro começava uma vida diferente. Em outro enfrentava dificuldades. Em outro realizava sonhos. Havia centenas de futuros possíveis. Daniel tentou observar todos. Mas quanto mais olhava, mais confuso ficava. Então ouviu a voz do velho da estação. Você não precisa escolher agora. Daniel se virou. Mas e se eu escolher errado? O velho sorriu. Você passou tanto tempo tentando prever o futuro que esqueceu que o futuro ainda não aconteceu. Daniel olhou novamente para os caminhos. Então como vou saber qual seguir? Dê apenas o próximo passo. E depois, quando chegar lá, você dá outro. Naquele instante, todos os caminhos desapareceram. Restou apenas um pequeno pedaço de estrada diante dele. Daniel entendeu. Ele não precisava enxergar toda a viagem. Precisava apenas enxergar o suficiente para continuar. Quando voltou ao trem, o bilhete havia mudado novamente. Agora, Daniel respirou profundamente. Olhou pela janela. E percebeu algo que não havia percebido desde o início da viagem. O trem não fazia nenhum barulho. Tudo estava completamente tranquilo. Ele encostou a cabeça na poltrona. O corpo parecia pesado, mas era um peso confortável, como quando finalmente encontramos uma posição boa para descansar. Seus olhos começaram a fechar. Então a voz do velho surgiu novamente. Desta vez distante, quase como um pensamento. Você passou muito tempo acreditando que precisava resolver tudo antes de descansar. Mas algumas coisas ficam mais claras depois que descansamos. Daniel respirou lentamente. Pela janela, as estrelas pareciam passar cada vez mais devagar. O trem também diminuía a velocidade, até parar. Quando Daniel abriu os olhos, estava sentado em um banco da estação. O velho permanecia atrás do balcão. Terminou? Daniel perguntou. Por enquanto. Posso voltar? O velho sorriu. Sempre que precisar. Daniel caminhou até a saída. Antes de partir, olhou para trás. Qual é o nome deste lugar? O velho apontou para a placa que antes estava apagada. Agora Daniel conseguia ler.
Estação do silêncio. Ele saiu, caminhou pela estrada, e pouco tempo depois estava novamente diante de sua casa. Entrou, deitou na cama. Sobre a mesa estava o pequeno bilhete do trem. Daniel virou o papel. No verso havia uma última mensagem: você não precisa carregar o amanhã durante a noite. Daniel sorriu, colocou o bilhete sobre a mesa, fechou os olhos e deixou o dia terminar. Não precisava resolver mais nada naquela noite. O passado poderia descansar. O futuro poderia esperar. E aquele momento, aquele pequeno instante de silêncio, era suficiente. Pouco a pouco, os pensamentos ficaram mais distantes, como um trem desaparecendo lentamente no horizonte. E Daniel finalmente compreendeu por que algumas pessoas encontravam aquela estação. Não era para fugir da vida. Era para lembrar que até as viagens mais longas precisam de uma parada. Que até as mentes mais inquietas merecem silêncio. E que amanhã, quando um novo dia começar, haverá tempo para continuar. Mas agora, não existe nenhum lugar onde você precise chegar, nenhuma resposta que precise encontrar, nenhum problema que precise resolver. Agora existe apenas esta noite, o silêncio ao seu redor e a tranquilidade de saber que algumas coisas podem simplesmente esperar até amanhã.